Jesus abençoa essa nossa reunião, abençoa todos os nossos passos no dia de hoje, nas próximas semanas. Abençoa, meu Deus, que a gente acorda pedindo por vitória, a gente acorda pedindo por sonhos que sejam realizados. A gente quer que as nossas conquistas sejam abençoadas, mas tão importante quanto isso é na hora que a gente conquistar isso, a gente lembrar de quem é a honra, de quem é a glória, atribuir a glória ao Senhor. O seu nome merece todo o reconhecimento da sua grandiosidade. Toda a honra e glória é do Senhor. A gente está aqui para ser usado. Quanto mais maturidade a gente tem perante a palavra, mais a gente entende que nada vai acabar na gente, sim, vai ser um fruto que vai ser para alimento de mais alguém. A gente é um ser gregário, não tenhamos medo de nos relacionar uns com os outros. Vão gerar atritos, mas a gente cresce e fica mais forte nisso. Amém. 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 Pessoal, hoje a gente vai falar da parábola dos convidados para a festa de casamento. Lucas 14, 7 ao 14. Mas antes da gente começar a gravar, o Henrique estava falando algo sobre essa Não, não. parábola. Não? Não, tá tranquilo. Pode continuar aí. Então começamos. Então vamos de 7 a 14 mesmo? Eu vou ler antes para dar Nada ali. Você entendeu essa parcela aí também? Também, né? Vamos, não sei, na verdade, tô perguntando mesmo. A É, ideia é começar no 7 mesmo ou a gente vai um pouco antes? Então, Eu vou ler não, aqui. não, no 7. tá. Vou ler um pouco antes, tá? Pouco antes, vocês que sabem. Você vai começar em qual, Uli? Só para eu anotar aqui, então. Capítulo 14, versículo 14. Mas em qual versículo? 1. Ah, 1. É. Beleza. 1 a 14, então. Tá bom. Isso. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. E aí começa a parábola. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: deu lugar a esse. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele convidado, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete
e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou a experimentá-las. Por favor, desculpe. O outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados e os cegos e os mudos. Passei um pouquinho ali só para a gente entender o contexto final que foi lido, tá? É, então, mas aí você pode até continuar, porque aqui também é importante, é uma complementação. Pobres, aleijado, aqui no 22, né? Então o Onde senhor você disse ao parou? servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Isso. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande Certo. multidão ia acompanhando Jesus. Tá Esse bom, tá bom. Aí tá bom. ah, foi. Isso, gente. Esse trecho aqui ocorreu no encontro de Jesus com os principais fariseus. Isso é interessante, porque não é, a gente não tem visto que os fariseus tinham uma compreensão muito diferente, compreensão legalista das coisas, eles se achavam mais superiores do que os outros, inventavam leis além daquelas de Moisés e se achavam superiores. E esse anteriormente aqui do né? No caso da cura desse homem hidrópico. Ele é um homem com retenção de líquido no corpo. E ele, então, Jesus, dizendo aqui que esses fariseus, eles estavam observando uma pessoa que recebe Jesus na casa dela para observar Jesus, para analisar Jesus, no sentido até de ver alguma coisa irregular, uma análise, uma crítica, que coisa muito horrível de ver esse encontro ser feito, desse convite ser feito. Convidar Jesus para analisar, para descobrir algo errado. O Deus de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, que se deu por nós, a ser visto assim. E Jesus, então, em contrapartida, olhou esse homem, curou e perguntou se é lícito curar no sábado, justamente para contrapor essa visão legalista deles, de o homem obedecer à lei e, por obedecer à lei, normas, ele ter acesso a Deus. Essa era a visão dos fariseus. Vida ascética, vida de fora para dentro, aquelas ordens. E Jesus, então, confrontou o coração deles. Confrontou o bem de uma pessoa e uma lei, dizendo que não poderia trabalhar no sábado, não poderia viajar no sábado. Era uma lei que era do Antigo Testamento, mas que, naquele momento, Jesus estava fazendo a transição da lei para a graça, da lei cerimonial, e na lei cerimonial sempre teve a graça de Deus, sempre teve os simbolismos de Jesus nos cordeiros, na ordem de Jesus, na manutenção da ordem das pessoas. E então Jesus confrontou esses fariseus, dizendo: o que é lícito curar no sábado? É lógico que eles ponderaram. E aí eles, porém, não disseram nada. Não disseram nada porque não tinham que dizer. Uma pessoa
que eles deveriam confessar que realmente o melhor é não ser legalista e ser a favor da pessoa, não ser liberal, aceitando todas as coisas das pessoas, mas aceitando a pessoa, o ser humano, e criticando, exortando, tentando melhorar uma pessoa quando aquilo que a pessoa faz é errado. E aí, nesse caso, no fazer o bem, que é o caso aqui, fazer o bem para uma pessoa no sábado. Ele então curou, e aí Jesus falou: se o seu filho ou o boi cair no poço, não irá tirá-lo? Lógico, então a lei, a Bíblia diz que não sejam demasiadamente justos para que vocês não se destruam. Que realmente quem segue a lei, primeiro que não consegue, fica aquela paranoia, não conseguir. Não há possível, o homem não consegue seguir a lei. E aí, por isso que a graça de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus e de Jesus entrando na história para cobrir as nossas faltas e nós, errando, nos arrependermos e voltarmos para Jesus, é a melhor posição das nossas vidas. Então, ele fala dessa questão de que a pessoa é mais importante. E daí, em consideração na pessoa mais importante, ele está nessa mesmo lugar, nessa mesma casa, eles estavam, Jesus reparou que as pessoas procuravam os lugares mais importantes. Tinha isso, os lugares mais próximos do líder da casa eram os lugares mais importantes, e as pessoas iam para esses lugares. Quer dizer, elas estavam sendo convidadas para irem a um evento na casa de alguém, a casa não era delas, e elas se colocavam com uma importância, elas se impunham com uma importância de estar perto do líder da casa, perto do dono da casa, o lugar de importância. Elas se colocavam por si só no lugar de importância nessa casa. E Jesus falou que isso não é assim que faz. O lugar nosso é o lugar que as pessoas justas, normal, sem nenhuma discriminação, dão para a gente. O nosso lugar, a nossa importância, não somos nós que dizemos. O lugar, a importância que nós somos para as pessoas, para o ambiente, para o mundo, os nossos atos, as nossas realizações é que dizem. Quando nós agimos, quando as pessoas nos conhecem e veem a nossos atos, elas é que nos reconhecem. O reconhecimento deve vir de fora e não de dentro, porque o coração do homem é enganoso. Existe muito engano. Nós nos desculpamos, nós passamos o pano nos nossos problemas. Então, e aí até mesmo Jesus falou que o testemunho, Jesus falando, o meu testemunho, eu não digo de mim mesmo, é o meu Pai que diz sobre mim. Então, é uma forma da gente se colocar. Internamente, nós nos colocamos na sociedade relacionalmente, sendo conhecido. As nossas obras vão primeiro do que a nossa palavra, porque a palavra é enganosa, e também as pessoas enganam com a palavra. Eu sou isso, eu sou aquilo, faça isso para mim que eu sou aquilo. Não, tem que ter provado, tem que ter conhecimento da pessoa, e aí sim a pessoa fala alguma coisa. O testemunho é anterior à nossa palavra, aqui que está escrito aqui. Aí, para que a gente seja honrado, para que a gente se a gente for honrado, que a gente aceite a pessoa chegando, consideração, e a gente sempre dando glórias a Deus pela nossa performance, pela nossa maneira de ser. Mas é muito mais agregado que o dono da casa. No caso aqui mesmo, até Deus, ou as pessoas, nos coloquem em lugares do reino dele, e não a gente vá lá e queira fazer alguma coisa para Deus da nossa própria força,
porque nós achamos que somos capazes, porque nós obedecemos à lei, aí mistura essas duas mensagens em uma só. E aí também termina aqui essa parte com o convidado desta mesma encontro, desse mesmo convite dessas pessoas para analisar Jesus. Você convida uma pessoa não porque você tem relacionamento com ela, você quer aprender com ela, quer se divertir com ela, não. Não, não, ele quer analisar. E analisar em grupo, porque existiam outros fariseus ali para analisar Jesus também. Jesus confrontou eles todos. Olha, mais uma vez, quando você for convidar alguém para uma festa, aí ele foi radical, não necessariamente que deva ser assim, né? A gente convida todas as pessoas. E que ele estava dizendo que na nossa vida, nos nossos relacionamentos, não devem ter somente as pessoas que comungam com o nosso próprio pensamento, nosso próprio status, nosso próprio conhecimento social, econômico e emocional, pessoas legais, assim, não convivamos, não tragamos para a nossa vida, para a nossa convivência, pessoas somente dessa área de conforto, de alegria. Vamos convidar para o nosso relacionamento as pessoas de todos os tipos, pessoas de todos os tipos. Aqui é bem radical, vizinho Gil, não acontecer que eles... Porque aí é uma troca, a gente age, a gente é no mundo, a gente se apresenta no mundo doando, se relacionando e recebendo igual no mundo, no reino de Deus e nos nossos relacionamentos também. E Jesus está dizendo assim, não seja assim, pelo contrário. Um banquete convide pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Pessoas que não têm a capacidade de troca ali naquele momento, até serem restauradas, na verdade. Que é nosso encontro com as pessoas mancas, coxos, aleijados, que não tem aquele feedback, que a gente não encontra, que a gente se gasta, que a gente instrui, que a gente conversa, puxa a conversa e se relaciona e mostra Jesus para essas pessoas limitadas socialmente, limitadas na educação. São pessoas, a maioria das pessoas do mundo. Então, nosso coração, nossa vida, nossos relacionamentos, como luzes que somos, como sal que somos e como fermento na massa que somos, nós misturamos a nossa vida, nós trazemos as pessoas para a nossa vida para que essas pessoas recebam de nós, mesmo que não possam nos retribuir, mas elas vão... Essa nossa troca, essa nossa doação, sem pensar em retribuição, nos dá uma recompensa muito grande do próprio ato, a nossa felicidade de estarmos sendo úteis para as pessoas, aquelas menos favorecidas de todas as camadas, de todos os tipos, e é assim que Jesus, que Deus age, Jesus é um Deus que desceu e se fez carne e habitou entre nós. Olha onde ele fez, olha o caminho que ele fez. Jesus é Deus Emanuel, Deus conosco. Aí a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos, e aqui na Terra também a gente fica contente de ajudar as pessoas e de se relacionar com as pessoas. E mesmo que as pessoas estejam limitadas, diferentes do nosso dia a dia, o nosso relacionamento, assim, a conversa, nos dá uma riqueza muito grande, porque nós passamos a conhecer a vida dessa pessoa que a gente não conheceria se a gente ficasse na nossa bolha. Então, a vida dela, a experiência dela, mesmo limitada, mesmo que ela não nos dê, só nós sabermos das pessoas, a história dessa pessoa, já é uma forma da gente ser recompensado e a nossa vida ser muito enriquecida. Aí eu tô achando melhor que essa parábola da ceia, que a outra parábola, a gente deixa para depois. O que vocês acham?
Ótimo. Essa aí já Beleza. passei meu tempo, aí pra você ver. É que Você eu tem tô todo aqui, o tempo eu que tô quiser, gravado. Henrique. Não, eu tenho visto que eu tô assim falando assim, concisamente, mas eu sempre vou aí 25, 27, né? Não, tá bom. É. E você falando o resto aí. E vai profundo. Muito bom. É. Muito bom. Quer falar, Uli? Quero, porque vou começar aqui por algo que eu não anotei, mas isso que o Henrique falou da gente se expor a pessoas que não estão ali no nosso círculo, eu acho que precisa ficar melhor esclarecido para quem ainda não desenvolveu uma certa maturidade cristã, é que a gente deve se expor a esses meios, e aí vamos falar aqui quando a gente vai falar com gente que não tem a mesma crença, para que a gente seja luz, para que a gente seja a porta para o reino de Deus para essas pessoas. Não Isso. ficar convivendo com outras pessoas que têm crenças diferentes, pensam diferente, para que a gente seja influenciado negativamente, tá? Então, Uhum. existe uma sabedoria nisso, e aí cada vez mais eu tenho visto a importância dessa, desse equilíbrio de conflitos, né? Que Cristo nos ensina a ter, da história de seguir a lei e também amar o homem. Para quem está começando, para quem ainda não tem mais clara essa ideia, parece que é conflitante, mas na verdade é a mesma coisa. E a sabedoria em Uli, Cristo. Oi. isso, Uli, nós somos seres humanos, então nós nos relacionamos através da nossa humanidade, respeitando o pensamento, respeitando a forma, visão religiosa das outras pessoas, né? E a gente, então, dessa forma, a gente se une e se relaciona como pessoa, cada um no seu pensamento religioso. E a gente, com nossa influência, o Espírito Santo é que vai fazer o convencimento espiritual. O ser humano não pode convencer uma pessoa humanamente, só o Espírito Santo. E a gente se torna amiga, se torna conhecida dessa pessoa querida. Vou abrir aqui um E nessa parênteses linha, para só contribuir. complementando. Ah, fala aí, Uli. Vou abrir um parênteses aqui só para falar de um pouco da minha experiência pessoal. Eu atendo muitas pessoas individualmente aqui que buscam ensinamentos sobre investimentos, né? Só que no final das Uhum. contas a gente tem que entender qual que é a identidade da pessoa, porque da identidade nasce o propósito, e não adianta você ter muito dinheiro se você não tem um propósito e uma identidade clara. E essa pessoa, muito dinheiro, muita beleza, muita saúde, mas um sofrimento extremo. E aí ela veio falar, essa pessoa, que Deus para ela é luz, que não é o caminho, e a verdade não é através de Jesus Cristo, mas sem negar que seja isso também. Muito naquela ideia paz e amor, né? E aí a Uhum. gente vê claramente que essa pessoa, ela nem tem noção que esse caminho é o caminho. E eu, como cristão, ali eu posso ser enviesado, né? Porque a pessoa me contrata como mentor. O que eu falo para ela é assim, olha, você vai esperar doer mais ao ponto de você não aguentar para você agir, porque a gente pode começar a agir antes que a dor chegue no máximo. E eu vejo muita gente na vida como um todo esperando chegar no limite para tomar uma atitude. Deixar o leite derramar para tomar uma atitude. E existe um dito popular que é time que está ganhando não se mexe. E é exatamente o contrário. A gente tem que mexer no time que está ganhando. Porque esperar o time começar a perder para mexer já começa a virar um ato de desespero. Então, para quem estiver escutando isso aqui, do que a gente está conversando e acompanhando os episódios, lembre-se que você não precisa esperar o limite chegar para você aceitar Jesus na tua vida. Uhum. Eu, graças a Deus, eu não precisei encontrar na dor, como falam, eu encontrei no amor.
E é muito bom, é tão bom quanto, tá? Fala aí, Nathan, desculpa. Não, Isso. nessa linha, Amém. Uli, eu acho que. Pode falar, Henrique, também. Amém. Eu estou concordando. Amém. Ah, isso, eu acho que é muito legal a gente ver que quando o propósito está claro, como você disse, Uli, a gente se abrir a ouvir os outros, conhecer os outros, como o Henrique também colocou, respeitar os outros, é perfeito. Mas se o seu propósito está claro, você não vai ter dúvida. Acho que esse é o principal. A tua base é sólida. Como a gente falou em várias outras parábolas também, a sua base sólida sustenta o teu crescimento e você não tem dúvida. Claro que, olhando agora pelo lado empresarial, falando especificamente dessa parte da parábola, a gente cada vez mais precisa trazer pontos de vista diferentes. Tem muito gestor que quer se cercar só de pessoas iguaizinhas a ele. Só que será que realmente vai conseguir promover um debate, uma diversidade, uma inovação, se todo mundo é igualzinho? Então é tentar trazer realmente, conviver com pessoas diferentes para a gente extrair o máximo de opiniões diferentes. Tem muita Uhum. empresa que se confunde com isso e acaba que, de repente, uma pessoa totalmente diferente de outra faixa etária, de outro gênero, de outra etnia, cara, podem trazer insights que você não teve. Porque a gente fala muito de empatia, mas a empatia ela tem uma limitação clara, que é o fato de cada um ter a sua particularidade, sua especificidade, sua história de vida, a partir das suas questões pessoais. Então, por mais que eu tente me colocar no lugar do outro, eu nunca vou conseguir me colocar exatamente, porque eu não sei. Eu posso saber a dor do outro, mas eu não sei como ele lidou com aquela dor. E por aí vai, né, em termos de história de vida. Agora, o que eu acho que é bacana em termos empresariais, e aí a parte até de ESG foca muito nisso, né? De ter um board, ter conselhos e pessoas diversas na gestão, para que cada um tenha as suas diferenças, sim, mas o propósito é único. Eu acho que esse é o principal. A gente se cercar da diversidade, mas ao mesmo tempo a gente saber e ter muita certeza da nossa crença. Acho que isso se aplica muito para construção de conhecimento de uma maneira muito ampla. E Uhum. aí, quando o Senhor chamou lá um monte de amigos, ou teoricamente pessoas do nível social dele, e elas não valorizaram aquele convite por algum motivo que quer que seja, e ele foi procurar, tá, então deixa eu ver quem valoriza. Eu acho que isso já é um exercício de diversidade, de ver, caramba, então, beleza, deixa eu ver quem pode vir para minha mesa, quem vai apreciar estar na minha mesa e não só aquele que eu achava que apreciaria. Então ele deu um passo ali de talvez autorreflexão e ver, cara, quem realmente vai apreciar esse banquete? Eu não tenho dúvida que o cara que estava na rua vai apreciar muito mais esse banquete do que um outro senhor que tem um banquete todos os dias na própria casa. Então, a gente também percebe, às vezes, o efeito e para quem que eu levo esse propósito? Será que eu estou querendo entregar o meu propósito? Será que eu estou querendo levar o meu produto, o meu serviço? Qual é o cliente realmente que vai mais apreciar ele? Que vai mais perceber a entrega do valor do que eu estou levando para ele? E nem sempre é quem eu achava que era. Então, de repente, a gente tem uma reformulação de perspectiva estratégica a partir dessa reflexão da diversidade. E aí eu começo a ver, putz, achei que esse aqui era meu nicho, pô, tem que atuar aqui. Esse cara vai valorizar muito mais, vai ter muito mais uma percepção de entrega de valor do que o que eu achava que aquele outro tipo, aquele outro nicho entregaria. Então, acho que essa parte da diversidade, ela tem essas duas vertentes. Uma, de refletir sobre quem é o público do teu negócio. E a outra, você como gestor, como é que você se coloca à prova de ser questionado? Porque se você tem toda a certeza, se você tem uma base forte, pode vir aqui uma pessoa, imagino, que com qualquer opinião diferente ou com uma interpretação diferente, que o Henrique vai ouvir e ele vai saber responder. Cara, pô, mas isso aqui é isso aqui é desse jeito, isso aqui tem isso aqui por trás da história e interpretação. E às vezes o cara que veio questionar, ele tinha um conhecimento mais raso sobre aquilo. E tudo bem, porque não são todas as pessoas que têm o mesmo tipo de conhecimento. Então, simplesmente você estar aberto, de repente, te faz também fortalecer a tua base quando você pode discutir sobre aquilo. Eu acho que isso é muito, muito legal. É, eu não, nem ousaria saber tantas coisas como eu estou aprendendo aqui. E eu acho isso ótimo, porque em Uhum. compensação, as outras coisas que eu sei, de repente eu consigo pegar tudo que eu tenho aprendido nas nossas discussões e aplicar de uma forma que eu não imaginava de antes. Então,
Isso para mim é o bacana. Tá aberto a poder conhecer, a poder ouvir, a poder ter perspectivas diferentes e dali gerar conhecimento, com o teu propósito claro, a tua base. Acho que o principal, a gente já falou isso 1000 vezes também, a base tem que ser forte. A partir dali você Uhum. vai. E do que o Uli também falou, do time que está ganhando tem que mexer, claro, porque ele não vai continuar ganhando sempre, porque o mercado muda, as coisas mudam, o cliente tem perspectiva diferente. Se a gente estudou marketing há 10 anos atrás, por exemplo, fiz um mestrado em marketing, com ênfase em marketing, há 12 anos atrás, não tinha nem Instagram. Então, cara, mudou. Uhum. Então, não Uhum. adianta, mas a minha estratégia de marketing é essa, eu uso ela mesma há 50 anos. Difícil funcionar por tanto tempo. Então, a gente também tem que pensar nessa questão de como as coisas mudam e como eu me adequo antes de chegar na dor. Acho que essa fala do Uli é muito boa também para esse âmbito empresarial, ele aplica demais. Beleza, deu certo. Então, vou fazer dar mais certo ainda com essa É, pequena mudança que eu vou fazer e testando, e aí vai. Isso nessa segunda parte da questão da parábola sobre a parte da diversidade, de abrir, da valorização de pessoas diferentes e por aí vai. E da primeira parte, não sei, vocês têm algum comentário específico dessa parte, não? De qual parte? Dessa segunda parte, que é a parte do jantar. Que ainda tem a parte inicial do trabalho do sábado, né? Sobre a questão da regra e da inovação e da gente, de novo, falar em propósito, mas a regra, às vezes, é feita numa situação que ela pode sim ser reavaliada. Tem gente que pega, e aí o Uli falou de burocracia, e aí pega aquelas, putz, essa aqui é a regra, é assim porque não pode ser questionada. Pô, não promove inovação, não promove empreendedorismo, não promove nenhum tipo de questionamento. E, de novo, tudo pensando na base. Mas, tá, mas por que essa norma é assim? Aquele é assim porque é assim? Cara, isso aí é uma resposta que, pô, não é possível que alguém ainda aceite isso. Mas muita gente não só aceita, como replica. Não, essa é a norma. Não, não pode curar sábado. Mas como Jesus falou, se fosse teu filho caído no poço, você não ia tirar porque é sábado? Então, até que ponto isso faz sentido? E aí, priorizar pessoas, como vocês falaram, acho que é o principal. Quem é a tua prioridade? Ok, a tua base está clara, teu propósito está claro, mas qual é realmente o lugar de honra? Para quem vai o lugar de honra? Ou até que ponto você questionaria uma regra ou não, se for para gerar um resultado, considerando que ele segue o propósito da empresa. Não é tipo Maquiavel de os fins justificam os meios, não. Mas é mais no sentido de o propósito está muito claro. Então, estou respeitando o propósito. Então, os fins justificam os meios, desde que os meios sejam ainda aliados com o propósito, digamos assim. Então, é nessa linha, é uma outra parte interessante, que quando a gente fala de sociologia, tem um pacto social. Claro que tem regras da sociedade até um certo ponto. Não é porque está calor no Rio de Janeiro que a gente vai andar por aí de fazer aqui a live de sunga para falar sobre esse assunto. Ah, mas tá calor. Não, tem uma questão também da própria normalidade que a sociedade coloca e do que a gente acredita. Então, acho que o principal limiar de questionar ou não uma norma para um empreendedor tem que ser: isso aqui fere o propósito da empresa? Fere o porquê a gente existe? Fere o que a gente acredita, nossos valores? Se não ferir, manda bala, manda bala. E traz empreendedorismo, traz inovação, porque a base está clara. E ali, dali, você vai questionar normas existentes e trazer coisas novas e fomentar crescimento e resultado a partir disso. e isso. Nathalie Hoje e está Uli. inspirado, hein, Nathan? Ih, rapaz, não Tá na quarta marcha, quinta marcha. é? Gostei. Ó, eu vou arriscar um. Quer dizer, isso aí que eu vou dizer é óbvio, né? Aqui, essa base que nós estamos falando aqui, no caso de empresas, é a visão e a missão, né? E tem o estatuto, Isso. e tem o procedimento interno também. E esses estatutos podem mudar conforme o tempo, né? Mas a missão e a visão não mudam. E aqui no caso da lei, a lei serviu sim, ela foi boa, e tem leis cerimoniais que foram abolidas, mas a lei que diz respeito, que aponta para Jesus também, faz isso, e ela é uma lei que deve ser feita do coração, e tem leis que não são abolidas.
só aquelas cerimoniais para o povo judeu naquela época. O resto funciona. E Jesus, depois no Sermão da Montanha, aprofundou a lei, abrangeu a lei para o coração, para todas as coisas. Enquanto uma coisa não podia fazer uma coisa, Jesus aprofundou para a vida inteira da pessoa. Legal. Pessoal, vou pegar aqui uma parte baseada no que o Nathalie falou, que talvez seja uma dica prática para todo mundo que está assistindo isso aqui e quer entender um pouco mais de marketing, né? Então, ali no versículo 9, ele fala assim: se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, aqui, durante muito tempo, eu fiquei fazendo pitches de vendas sozinho. E ao longo do caminho, a gente aprendeu que fazer um pitch de vendas em dupla dá uma conversão melhor. Por quê? E como é que isso está relacionado aqui? Quando eu falo que eu sou bom, que eu faço, que eu aconteço, eu estou me colocando no lugar mais importante. Mas quando a gente faz em dupla isso, tem a oportunidade do meu parceiro falar: o Uli é bom, o Uli é bom, o Uli é bom. Do jeito que eu estou fazendo aqui, o Nathalie é bom, o Henrique é bom. Então, isso é uma dica muito importante. E aí, como é que nas empresas, e como eu faço anúncio de maneira quase que incessante, a gente vê que é o mais barato. Ao invés de investir numa mega produção, uma super produção, vai falar com os teus clientes e fale e deixe eles falarem que você é bom. Grava isso e impulsiona isso. Isso é o teu cliente te colocar num lugar de destaque. Então, você sai do centro da roda, você vai sentar no lugar de menos destaque e o teu cliente vai te colocar no lugar de destaque. Isso vai ser muito mais humilde, muito mais natural e vai impactar mais quem está assistindo. E eu acredito que esse é o grande segredo das grandes empresas. Os próprios clientes, vamos falar aqui da Apple, os próprios clientes da Apple são os maiores defensores da Apple. Tá? E aí eu vou continuar aqui nas minhas anotações, só para a gente não perder. Cuidado ao investir em grandes corporações, pois essas perdem o foco de servir ao cliente e começam a servir à burocracia. Grandes empresas têm uma hierarquia em linha de importância, e isso gera um conflito de agência entre os gestores e os investidores. O gestor está mais preocupado em preservar a sua posição na hierarquia do que o bem para a corporação. Ontem eu estava lendo, coincidentemente, fazendo um estudo bíblico de Lucas 23, e aí eu entendi que, através do sacrifício do Cordeiro, isso nos dá acesso direto a Deus. Antes, o sumo sacerdote fazia intermediação entre as pessoas e a Deus. Por isso que era tão perigoso a posição de Jesus. Porque isso ia quebrar toda essa cadeia, essa hierarquia, e tinha muito interesse econômico ali. É meio que o frentista do posto vai deixar de existir, o caixa que paga o estacionamento vai deixar de existir porque agora tem a maquininha. Então, as pessoas que vão perder o emprego vão chiar por causa disso. Então, entender esse conceito do porquê que havia uma oposição é importante também para você entender que toda vez que você for quebrar o status quo, você vai encontrar oposição. E essa oposição ela pode estar na tua casa, pode estar na tua própria empresa. E se você não souber ao certo quem você é e qual que é o teu propósito, você vai afinar na hora que você for confrontado. E ontem, voltando para essa minha experiência, essa pessoa falava que quanto mais ela buscava terapia, mais ela olhava para dentro, mais doía. Mais doía. E aí eu falei para ela assim, mas quando você olhar para dentro e enxergar dentro de você está o Espírito Santo, vai parar de doer e vai começar a ser bom. Quando você olha para dentro e vê um vazio, isso dói. Mas quando você tem Deus dentro de você, porque você é imagem e semelhança, você olha para dentro e você encontra paz, encontra amor. E isso te deixa descansar.
num lugar de submissão e obediência. Outra coisa que eu anotei é para a gente buscar investir em empresas que o lucro é uma consequência do cliente. Colocar a empresa em lugar de destaque. Então, não tem nada melhor para uma empresa do que uma pessoa que ela tem uma renda limitada, onde ela corta alguma coisa para continuar consumindo de você. Isso é realmente colocar a empresa como uma prioridade. O lucro ele virá disso. E a porta de crescimento, ela está está na margem da zona de conforto do investidor. Se expor a ideias conflitantes e antagonistas faz com que a sua tese de investimento ela seja trabalhada e fortalecida. Porque dentro de nós mesmos, tudo faz sentido. Porque a gente vai se convencer daquilo que a gente quer. Nada é mais persuasivo do que a nossa vontade. Então, se expor a isso, que é congregar na igreja, vai te ajudar a crescer como cristão, como pessoa, como indivíduo. É um pouco disso que eu me inspirei aqui com base nessa parte que a gente leu. Isso, Muito bom. muito bom. Voltando naquela tua parte, Uli, que você falou do pitch em dupla, né? É a questão da prova social, que a gente vê realmente como uma estratégia para as empresas muito boa, porque fica muito, como você disse, é uma estratégia mais barata às vezes, e é uma estratégia muito, muito, muito eficaz quando as pessoas estão ali te ajudando. É o boca a boca, é o bom e velho boca a boca. É a prova social e o marketing de alguma forma que você capilariza um monte de agente de marketing para trabalhar a teu favor a partir do que você entregou. Quando você surpreende o cliente vai ficar satisfeito, ele vai falar para outro, e assim vai. Um ditado de varejo lá de construção, né, que eu trabalhei há alguns anos, era: o cliente da carrapeta de hoje faz a obra da casa inteira com você amanhã se ele sair satisfeito. Então ele comprou uma pecinha de 50 centavos. Pô, mas gostou, foi bem atendido, foi bem recebido, ele percebeu aquilo com carinho no atendimento. Quando ele for construir a casa dele, um prédio, ele vai lembrar de você. Então, e ele vai falar com outras pessoas: putz, fui muito bem atendido ali. Então, é a prova social que traz ainda, né, o nosso boca a boca. E, como você disse, essa estratégia para influenciar pessoas tem nada melhor, porque é um cliente falando com o cliente, é muito mais honesto do que um empresário falando com o cliente. É alguém de igual para igual. As pessoas também se identificam com mais facilidade quando ele está conversando com alguém que supostamente é igual a ele, cliente, não é o vendedor, não é o dono da empresa falando. Eu acho que isso também é bacana. E aí volta um pouco da questão da empatia no uso do marketing, né? Como ele vai talvez se identificar mais com aquela pessoa, porque, enfim, tem mais fit com ele, então ele tem uma crença maior no que aquela pessoa está trazendo. Achei ótimo também isso. Vou aqui continuar com algo que está aqui a partir do versículo 17, né? Eu vejo muita gente nas reuniões da igreja que eu participo falando que fez e ninguém valorizou ela. Fez e ninguém valorizou ela. Não sei nem se o Henrique vai poder falar sobre isso, mas assim, eu vejo muita gente falando assim: eu me decepcionei com a igreja, porque na hora que eu precisei, eles não tiveram para mim. Então eu vejo que essas pessoas precisam crescer em maturidade e entender que quando você é bom, você faz algo sem esperar nada em troca. Então aqui no banquete, quando você convida os teus amigos e todo mundo começa a negar e você fica chateado, você não fez isso por uma questão intrínseca de querer fazer o bem. Parece que você quer uma retribuição. Espera ser honrado por homens. Você precisa esperar ser honrado por Deus. É Ele que vai te honrar. E aí, quando a gente começa a convidar aqui as pessoas que não são os amigos, aí todo mundo entra e valoriza, né? Então, a gente tem que aprender a fazer o bem pelo bem, não esperando algo em troca, porque isso só vai criar frustração, porque tem gente que não vai valorizar o que você está fazendo, e não tem problema, isso é da natureza das pessoas. Elas estão muito preocupadas consigo mesmas, e elas são as maiores vítimas delas. Falei besteira agora, Muito Henrique? verdade. Eu vou só. Ó, tô rindo, hein? Eu vou só recolocar a sua boa palavra
em outro texto, o texto de você, o texto anterior, é por isso que eu parei, eu pedi para parar nessa parte da parábola da grande ceia, porque são outros ensinamentos, é uma outra coisa que eu ia demorar mais 20 minutos para explicar aqui, para colocar. Você falou uma coisa muito importante, mas é em relação à pessoa que convida as pessoas que não são do seu, essa pessoa que convida, ela pode acontecer isso que você falou, se frustrar com alguém que ele convida, que, por exemplo, a pessoa que convida uma pessoa numa boa intenção de, de, de agregar as pessoas que não podem retribuir, como está aqui. Aí essa pessoa está toda necessitada, mas recusa, não quero, não vou. Aí que eu entro no seu exemplo, a sua simbologia, que foi muito boa. A pessoa não deve convidar exigindo a presença, porque senão ela vai ficar chateada. Vamos deixar esse bom exemplo nessa parte de trás. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa parábola diz respeito a Deus convidando o povo de Israel para a ceia dele, e o povo de Israel não aceitou. Daí que veio a igreja, daí que a palavra de Deus foi para Israel como pessoa, o remanescente fiel, que continuou as conversões, a atuação de Deus para Israel, mas como povo, ele rejeitou, né? E aí esse é o outro assunto. Essa pessoa que convidou e que a pessoa recusou o convite, que ficou irada, é Deus. É Deus. Então, por isso que eu quis tirar esse exemplo que você, essa simbologia que você usou aí, tá bom? Fui claro? Foi. Porque Deus tinha de todo o direito de ficar irado, aí é outra coisa, né? Não somos nós. Eu vou pegar Entendeu? esse gancho aqui para a gente falar mais algo sobre negócios, inspiração, tá? Eu sou o Uhum. rei de convidar as pessoas. Então eu já me acostumei às pessoas negarem os meus convites. E quando a gente convida uma pessoa para virar nosso cliente, a gente fica achando que o problema é nosso. E muitas das vezes a gente está viajando, porque a pessoa ela negou o convite porque ela acha que ela não tem uma roupa adequada para ir na tua casa, ela não É, tem dinheiro para pagar a condução para sair da casa dela para ir para tua casa, e ela tem vergonha de falar isso. Então ela arranja uma desculpa para falar que não pode ir. Então, lá no meu produto, que é investimentos, muitas das vezes as pessoas não compram de mim, não é porque tem um problema com o meu produto, e sim porque elas acham que elas não vão aguentar aprender, elas não são inteligentes o suficiente para aprender. Então, muitas das vezes a objeção não está no produto da empresa, e sim no cliente se achar merecedor de comprar aquilo, sentir que aquilo faz sentido para ele, não tem nada a ver com a empresa. Então, é muito se colocar no lugar do lead, do cliente potencial, e falar assim, não, você pode sim, você é capaz, é possível para você. E aí, nesse por isso- sentido, Uli, ah, a prova social ainda faz mais sentido ainda. Porque aí ele vai ver um cara parecido com ele fazendo. Porque ele vai pensar, putz, porra, ó o Uli, olha a vida do Uli, pô, não vou chegar lá. E aí o cara pensa, pô, mas olha só, é um cara aqui do meu nível, sei lá, com uma profissão parecida com a minha, ou que mora no meu bairro, sei lá, fazendo, porra, e conseguindo resultado. Então, de novo, acaba aproximando ele e acho que você tem muita razão nisso. A gente não tem ideia porque o cliente, qual é a objeção do cliente? E é tentar entender. E como tentar entender? É entender que alguns vão dizer não, e não é para ser aquele cara chato, né? Que vai ficar, pô, mas por que não? Pô, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Muitas vezes não é o preço. A gente tem uma mania errada, né? De achar que a única arma de negociação de uma venda é preço. E muitas vezes não é o preço. Muitas vezes tem vários outros fatores. Só para conectar aqui com o assunto principal da série, tá? Muitas vezes você que está aí assistindo a gente está pecando pra caramba.
tá fumando, tá bebendo, tá traindo, tá mentindo, e aí você acha que você não é merecedor de estar na presença de Deus. Esquece disso. Se conecta com Deus, que o teu comportamento ele vai mudar como consequência dessa aproximação. Tô errado agora, ô Sogrão? Ô, rapaz, você não estava errado antes, só o teu exemplo é que foi no lugar errado. Aqui, completando isso, acrescentando o que vocês estão falando, e mais a gente é o assunto da outra parábola que a gente vai querer fazer também, dessa outra, né, da grande ceia que vocês estão comentando, das recusas. Depois da recusa dos próximos dele, ele falou para eles, o mensageiro, ir em outras pessoas, essas que o Uli falou, que o Nathalie falou, que são limitadas, são autoestima baixa e não pode. Olha aqui, o mensageiro, o dono da festa diz assim: traga para cá, pegue e venha. Não, não convide, não. Pegue e traga. É uma ajuda. E a outra, quando ele falou que é para falar nas estradas, obrigue todos a entrar. É uma ação de Deus contundente. É uma ajuda de Deus para aquelas pessoas travadas que não podem e tal. O evangelho, mas serve também como o produto de você entender a pessoa e trazer ela, ter mecanismos que você traga a pessoa, que você ajude a pessoa a ir ao produto, ou ajuda a pessoa a ir a Deus, e até conduza a pessoa para o produto, porque ela está tão cristalizada lá com a sua mente, com a sua limitação. Então, foi um adiantamento da outra parábola que vocês comentaram aí. Nisso está a amostra grátis, tá, gente? Como é que se aplica isso? Amostra grátis. As pessoas têm muito medo de se comprometer. Então, dá um trial, dá uma amostra grátis para que a pessoa ela possa experimentar sem se comprometer. Gente, vai dar o nosso horário aqui. Quem é que vai fazer a oração de encerramento? Foi muito bom hoje. Foi, como sempre. Eu já fiz a outro dia. Vai, Nathan. Então vamos lá. Quero agradecer, muito obrigado, meu Deus, por estar realmente trazendo essa possibilidade de participar disso e através de nós, dessa iniciativa, a gente poder levar isso para mais pessoas, a gente poder disseminar esse conhecimento, disseminar tanta coisa que está nas tuas palavras e que as pessoas não sabem e que tem aplicação muito prática, muito real em diversos aspectos das vidas das pessoas. Então, obrigado, meu Deus, agradeço pelo Henrique, agradeço pelo Uli, agradeço por ter tido a oportunidade de me conectar e estar conduzindo junto com vocês e todo mundo que está aqui com a gente também, a oportunidade de aprender, disseminar e que a palavra realmente fortalece o nosso propósito. A base fica mais forte quando a gente vai buscando cada vez mais conhecimento, mais sabedoria a partir de tanta coisa que o Senhor já trouxe, está disponível e que muita gente não tinha acesso e que eu espero de verdade que através dessa ajuda e que o Senhor está nos guiando aqui para, de alguma forma, elucidar, mais pessoas tenham acesso a isso e esse propósito fique claro. Eu acho que isso já vai, por si, trazer um mundo melhor. Então, muito obrigado. Amém. 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 Tamo junto, Amém, gente. gente.